Continuamos hoje o nosso estudo a respeito do arrebatamento da igreja. Na semana passada, nós vimos a primeira parte, onde discutimos inicialmente sobre como seria a ideia dispensacionalista a respeito do arrebatamento da igreja, e a gente reconhece que não existe apenas um tipo de pensamento dispensacionalista, mas nós estamos abordando aqui aquele que é mais comum. E considerando que, sobretudo na nossa igreja local, alguns irmãos oriundos de igrejas que recebemos como membros da nossa igreja, mas que são oriundos de igrejas que sustentam esse posicionamento dispensacionalista, a esses em especial eu quero me dirigir. Mas eu também gostaria de falar aqui com todos aqueles que pensam a respeito desse assunto tão importante. E ao pensá-lo, gostaria de que você considerasse também a possibilidade de haver verdade numa outra ideia. Como disse anteriormente, se nós que sustentamos que a igreja é arrebatada após a grande tribulação estivermos errados, a gente não perde nada. Nós nos encontraremos todos no céu antes de que haja qualquer tribulação. Agora, se estivermos certos, se você é errado, você estará despreparado para quando o anticristo, o falso profeta e os sinais que se relacionam à grande tribulação acontecerem. Você não estará preparado e possivelmente você vai ter bastante dificuldade em aceitar um falso profeta operando milagres, falando com voz de cordeiro, a figura do anticristo. Ou seja, eu entendo que vale muito a pena você considerar a hipótese de que o pensamento aliancista está correto. A base do nosso estudo é esse livro aqui do Anthony Huckman, A Bíblia e o Futuro, está na 3ª edição, publicado pela editora Cultura Cristã. Esta é a Cultura Cristã. Penso eu seja um dos melhores livros de escatologia. Não li todos, então pode ser que eu não esteja devidamente atualizado, mas pelo meu gosto, pelo menos, eu considero um livro muito bom. E recomendo a sua leitura. E deve ser de fato um livro muito bom, porque está na 3ª edição. Recomendo sua leitura. Pois bem, nós na semana passada dizemos o seguinte: razões pelas quais a posição da segunda vinda em 2 etapas deve ser rejeitada. Primeira, nenhum argumento a favor da vinda em 2 etapas pode ser deduzido pelo uso neotestamentário das palavras da segunda vinda. Segundo lugar, as passagens do Novo Testamento que descrevem a grande tribulação não indicam que a igreja será removida da terra antes que a tribulação comece. Agora partimos para a terceira. A principal passagem do Novo Testamento que descreve o arrebatamento não ensina um arrebatamento pré-tribulacionista. Vamos a esta passagem. 1 Tessalonicenses capítulo 4, versículos 16 a 17. 1 Tessalonicenses 4, 16 a 17. 1 Tessalonicenses 4, versículos 16 a 17. Porquanto o Senhor mesmo, dada a sua palavra de ordem, ouvida a voz do arcanjo, e ouvida e ressoada a trombeta de Deus, descerá dos céus, e os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro. Depois nós, os vivos, os que ficarmos, seremos arrebatados juntamente com eles, entre nuvens, para o encontro do Senhor nos ares, e assim estaremos para sempre com o Senhor. Esta é a passagem que é, a nosso ver, no nosso sentir e dos teóricos sobre o assunto, mais clara a respeito do arrebatamento. Pois bem, um texto de 1 Coríntios capítulo 15, eu não vou ler, os irmãos devem conhecer, mas aqueles que buscarem fazer a leitura, concentrem-se nos versículos 51 a 52. 1 Coríntios 15, 51 a 52, que fala sobre o corpo dos ressuscitados. Essas palavras, elas não são suficientes no nosso sentir, pela simples leitura em português, para afirmar que Jesus inverterá a sua direção e voltará para os céus.
Não é o que o texto está ensinando. O Senhor mesmo, dada a sua palavra de ordem, ouvida a voz do arcanjo, ressoada a trombeta, desce dos céus. Os mortos em Cristo ressuscitam primeiro, depois nós os vivos. Os que ficarmos, em relação aos mortos em Cristo, seremos arrebatados juntamente com eles entre nuvens para o encontro com o Senhor nos ares, e assim estaremos para sempre com o Senhor. Bom, o texto para aqui. Ele não está ensinando que a igreja volta para o céu. Os dispensacionalistas também vão poder dizer. Também não está ensinando que ela desce para a terra. Não é verdade? A verdade é que parece que está ensinando sim, que ela desce para a terra. Por quê? Por causa do termo grego que está aqui traduzida para encontro. Para o encontro do Senhor nos ares. Essa palavra grega é a palavra apantesin, ou apantesin, e ela é um termo técnico que estava associada à recepção de autoridades. E aqui eu gostaria de fazer uma comparação. Porque hoje em dia a gente não tem o costume de receber as autoridades vindo a pé para as cidades. Até porque vir a pé ou vir a cavalo não faz parte da nossa cultura, naturalmente. Como que os governantes, as grandes autoridades dos países visitam umas às outras? Da seguinte forma. O governante que está chegando, a autoridade que está chegando, vem com seu avião, desce no aeroporto e o presidente da república do país que está recebendo está no pé da escada do avião e conduz o visitante até dentro do aeroporto ou o conduz ao lugar onde ele será recepcionado, recebido formalmente. Antigamente, e a figura era a mesma, só que feito de forma diversa, porque não tinha avião, não tinha aeroporto, não tinha presidente da república. Mas o que acontecia? O visitante ilustre chegava à porta da cidade, as autoridades máximas da cidade saíam do portão para receber o visitante para fora do portão e introduzia, voltava para a cidade, introduzindo o visitante com ele. É essa palavra que é utilizada aqui para descrever o encontro com Jesus nos ares. E essa mesma expressão, ela se encontra na parábola das 10 virgens, em Mateus 25, versículo 6. Abra sua Bíblia aí também neste texto. Mateus 25, versículo 6. Mas à meia-noite ouviu-se um grito: eis o noivo, saí ao seu encontro. O noivo era recepcionado à porta para que entrasse onde estaria se realizando o encontro com a noiva, e aí eles eram conduzidos para outro ambiente. Mas o povo sai da casa, sai do portão, sai dos muros, encontra com ele fora e introduz ele na casa. O verbo que está aqui, o substantivo, ao seu encontro, é o mesmo da passagem de 1 Tessalonicenses capítulo 4. Apantesin significa que os habitantes davam aos visitantes ilustres uma recepção de honra, saindo para encontrar com ele fora e depois introduzi-lo para dentro. Como que isso então seria aplicado especificamente à visão e relacionado também à parábola das 10 virgens? A igreja sai da terra para recepcionar Jesus nos ares e descerem juntos para a terra. Naturalmente, está sendo honrado aí a pessoa de Jesus, e está sendo honrada também a pessoa da igreja, porque a igreja passa a ser a maior autoridade na terra, e não o anticristo, e não o falso profeta, e não as autoridades deste mundo, e não os presidentes das grandes nações, e não a realeza dos estados monárquicos, não a família real daqui, nem a família real dali, não. É a igreja que recepciona Jesus para introduzi-lo na terra, que é na verdade, não simplesmente um visitante ilustre, mas o Senhor de toda a terra, o Rei dos Reis. Então, é isso. Quarto lugar. A segunda vinda de Cristo envolve tanto uma vinda com o seu povo, quanto uma vinda
para o seu povo. O que isso quer dizer? Primeiro você precisa aqui compreender o que os dispensacionalistas querem dizer com essa expressão. Dispensacionalista afirma, dispensacionalista médio. Nem todos pensam da mesma forma. Cristo somente pode vir com os seus santos após ele ter vindo primeiramente para os seus santos. Ou seja, Cristo está descendo sozinho. Então ele tem que descer primeiro para a igreja subir, para depois então ele descer com a igreja. Obviamente, pelo menos no meu sentir, isso sequer é um problema, por causa do verbo que nós acabamos de mencionar, do encontrar-se, do encontro, que é o apantesin. Porém, há algo mais que pode ser dito a esse respeito. Então vamos lá, 1 Tessalonicenses capítulo 3, versículo 13. 1 Tessalonicenses capítulo 3, versículo 13. 1 Tessalonicenses 3, 13. Aqui com o ventilador acaba secando a garganta também, mas também virando as páginas. Mas é ele ou os insetinhos, né? 1 Tessalonicenses 3, 13. A fim de que seja o vosso coração confirmado em santidade, isento de culpa, na presença de nosso Deus e Pai, na vinda de nosso Senhor Jesus Cristo, com todos os seus santos. Ou seja, a descrição aqui da segunda vinda de Jesus é uma vinda com os seus santos. Pois bem, nós encontramos agora 1 Tessalonicenses 4,14, que não foi lido, mas está próximo aqui do texto que nós lemos. Pois se cremos que Jesus morreu e ressuscitou, assim também Deus, mediante Jesus, trará com sua companhia os que dormem. Veja só. Jesus está trazendo consigo os mortos, ou os crentes. E no versículo 13 do capítulo 3 desse mesmo livro, Jesus está descendo com os crentes. Então, como é que ele desce com os crentes e também desce para os crentes? A resposta dispensacionalista é a seguinte: então ele primeiro tem que arrebatar a igreja, para depois trazer consigo a igreja na sua vinda. Qual é a resposta que nós sustentamos? Na verdade, é a resposta do Huckman. Os crentes mortos que agora estão com Cristo são aqueles que virão acompanhado para serem ressuscitados, enquanto os demais, Jesus retornará na sua vinda. Para eles, Jesus retornará na segunda vinda. Ou seja, vamos ler primeiro Filipenses 1, 23. Filipenses 1, 23. Filipenses 1, 23. Ora, de um lado e ao outro, estou constrangido e tenho desejo de partir e estar com Cristo, que é incomparavelmente melhor. Morrer é estar com Cristo. 2 Coríntios, capítulo 5, versículo 8. 2 Coríntios, capítulo 5, versículo 8. Segura todas essas informações, nós vamos trabalhando cada uma delas, separado. 2 Coríntios 5, 8. Entretanto, estamos em plena confiança, preferindo deixar o corpo e habitar com o Senhor. E agora, 1 Tessalonicenses 4,14, acabei de ler, então vou dispensar a leitura. O que diz o texto? Que ele, na sua vinda, trará consigo os que dormem. Isso quer dizer o quê? Portanto, que quando Jesus voltar, ele voltará para os seus, ou seja, para a igreja que está aqui na terra, debaixo de tribulação. Mas ele também voltará com os seus. Por quê? Porque ele vai trazer aqueles que já estão com Cristo, mortos no Senhor, e habitam com o Senhor, mas não estão na terra. Seus corpos estão na terra. Então ele vai voltar com esses crentes e vai voltar para os demais crentes, que são nós, os vivos. Então é isso. Essa é a resposta que nós colocamos. Nos parece ser a resposta mais acertada. Por quê? Porque ela é mais condizente com as demais passagens bíblicas. Não sei se você percebe, mas o dispensacionalismo é até difícil de entender um pouco. Por quê?
porque são muitos elementos que não nos parecem naturalmente extraíveis dos textos, senão com exercício exegético, se é que eu posso chamá-lo assim, bastante trabalhoso e de difícil aceitação. Mas em quinto lugar, nenhum argumento para a vinda de Jesus em duas etapas pode ser extraído do ensino de que a grande tribulação será um derramamento da ira de Deus sobre o mundo. Então, pensa no argumento dispensacionalista, e talvez esse seja o argumento, pelo menos, que eu mais conheça deles, por meio de conversas com dispensacionalistas. Que é o seguinte: uma vez que durante a grande tribulação a ira de Deus visitará a humanidade rebelde, a igreja não estará sobre a terra, porque a igreja não pode ser objeto da ira de Deus. Aqui eu estou lendo o que a Bíblia o Futuro do Anthony Huckman escreve. É o seguinte: se a igreja está na terra, como é que Deus vai derramar a sua ira sobre a terra, se a igreja está lá? Não é verdade? Parece um argumento bastante sólido, mas, a nosso ver, com bastante humildade, a gente responde esse argumento dizendo o seguinte: que a ira de Deus não recai sobre os crentes, porque Jesus sofreu a ira de Deus no lugar dos crentes. Nós concordamos com os dispensacionalistas nesse ponto. Agora, onde está o ponto de divergência? Em primeiro lugar, que Deus pode visitar a terra e não atingir seu povo, visitar com juízo. Por exemplo, as 10 pragas do Egito foram direcionadas para os egípcios, mas não atingiram os hebreus. Mas no segundo caso, nós podemos ler o seguinte: Apocalipse capítulo 7, versículo 3. Apocalipse 7, 3. Normalmente eu já falo rápido nos nossos encontros presenciais. Pode ser que por vídeo, então talvez seja necessário voltar um pouquinho de vez em quando, se o argumento estiver muito rápido. Ou quem sabe até dando alguns saltos, mas aí você vai nos comentários aqui abaixo do vídeo, e aí você escreve, faz a sua pergunta para a gente sanar alguma dúvida, ou manda um WhatsApp, ou ainda entre em contato de alguma maneira que você tiver acesso a nós. Esses dois principalmente, o comentário no YouTube ou uma mensagem do WhatsApp. Apocalipse 7, 3. Apocalipse 7, 3. Não danifiqueis nem a terra, nem o mar, nem as árvores, até selarmos na fronte os servos do nosso Deus. Ó, quem falou isso? Vi outro anjo que subia da nascente do sol, tendo o selo do Deus vivo, e clamou uma grande voz aos 4 anjos, aqueles a quais foram dados a fazer dano à terra e ao mar. Não danifiqueis nem a terra, nem o mar, nem as árvores, até selarmos na fronte os servos do nosso Deus. Ou seja, antes de danificar, de exercer juízo, os crentes seriam selados. Capítulo 9, versículo 4. E foi-lhes dito, quinto anjo tocou a trombeta, e uma estrela caída do céu na terra, e foi-lhe dada a chave do poço do abismo. Aí o versículo 4. E foi-lhes dito que não causassem dano à erva da terra, nem a qualquer coisa verde, nem a árvore alguma, e tão somente aos homens que não têm o selo de Deus na sua fronte, sobre a fronte. Olha só. Nós lembramos normalmente do sinal da besta, do anticristo, na cabeça dos ímpios, na cabeça dos rebeldes contra Deus. E nós ignoramos um pouco que os crentes também recebem um sinal e um selo também na sua fronte. Mas esse é o selo de Deus, o que impede de que seja derramado até sobre aqueles que estavam ao seu redor. Foi dito que não causasse dano à erva da terra, nem a qualquer coisa verde, nem a árvore, e tão somente aos homens que não têm o selo. Ou seja, a criação em si não é tanto objeto da ira de Deus, mas os homens rebeldes. E que homens seriam esses? Vamos ler mais 2 textos para a gente comparar. Estamos falando agora a respeito da ira de Deus derramada sobre os homens.
Mateus 24, 9. Mateus 24, 9. Então sereis atribulados e vos matarão. Sereis odiados de todas as nações por causa do meu nome. Isso aqui é quem está atribulando a igreja. Segundo Tessalonicenses 1. Agora volta lá para Tessalonicenses. Segundo Tessalonicenses 1. Segundo Tessalonicenses 1. Nós vamos ver uma oração que parece um salmo do Antigo Testamento. Mas é isso mesmo. Segundo Tessalonicenses 1. Versículos 6 a 8. Se de fato é justo para com Deus que ele dê em paga a tribulação aos que vos atribulam. É isso mesmo que você leu. Parece um salmo imprecatório. Olha só, aí ele continua. E a vós outros que sois atribulados, alívio juntamente conosco, quando do céu se manifestar o Senhor Jesus com os anjos do seu poder, em chama de fogo, tomando vingança contra os que não conhecem a Deus e contra os que não obedecem ao Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo, que são exatamente aqueles que causam tribulação à igreja. Então veja só, por isso que, textualmente, o que escreve o Huckman a respeito desse argumento, a proteção da ira de Deus não implica libertação da ira do homem. A igreja é atribulada pelos homens, não por Deus. A igreja é perseguida pelo diabo, não por Deus. Ela não é castigada por Deus. Quem recebe o castigo são os homens que atribulam a igreja e é o diabo que persegue a igreja. Então é diferente. Por isso, de fato, a tribulação, a igreja não apenas pode, mas nos parece que ela deve passar por esse período. Por quê? Porque a tribulação em si não é o juízo de Deus. O juízo de Deus é aquele que os que atribulam a igreja vão receber. Aí sim, é o juízo da ira de Deus. E esses são aqueles que não receberam na sua fronte o sinal, o selo de Deus. Conclusões. E aqui não vou mais me prolongar, uma vez que a grande questão desse debate é mais nos pontos que nós trabalhamos até agora. O que será o arrebatamento? O arrebatamento é, mais uma vez vou fazer aqui a leitura, peço sua licença para isso. É um evento único que ocorre após a grande tribulação, quando Jesus voltar. Haverá uma ressurreição geral, tanto de crentes como de incrédulos. Após a ressurreição, os crentes que ainda estiverem vivos deverão ser transformados e glorificados. Você vai lá em 1 Coríntios 15, versículos 51 e 52. Então acontece o arrebatamento de todos os crentes. Ele volta com os mortos, crentes mortos, que retornarão os seus corpos, serão glorificados, transformados, refeitos do pó, refeito da cinza, refeito da forma como for, como se encontrarem. E então, transformados e ressuscitados, e aí os vivos transformados também, todos seremos arrebatados para encontrar com o Senhor Jesus no céu, nos ares, e após esse encontro a igreja continua descendo, ela volta para a terra junto com Jesus. Enquanto Jesus desce para a terra, em seguida os demais atos, sobretudo do juízo final, tem o seu acontecimento. Como é a vinda de Jesus? Seu modo. E aqui eu vou apenas mencionar, se você quiser você vai dar uma lida. Atos capítulo 1, versículo 11 nos ensina que a vinda de Jesus será uma vinda pessoal. Não é uma instituição, não é uma representação, não são anjos, é ele pessoalmente que desce. Da forma como viste subir, ele descerá, disseram os homens para os discípulos que estavam observando a ascensão de Jesus. Segundo lugar, em Apocalipse 1:7, nós vemos que todo olho verá. A segunda vinda de Jesus será uma vinda visível. Ela não é invisível, ela não é secreta, ela não é para algumas pessoas, ela é para que todo olho o veja. Inclusive aqueles que o houvessem traspassado, ou seja, aqueles que pegaram a lança e passaram o lado de Jesus com a lança. Esses também estarão vivos. Embora estivessem mortos, mas estarão vivos porque vão ressuscitar para ver Jesus.
Ou seja, é a ressurreição também dos ímpios. Todos ressuscitarão. Apocalipse 1, 7. Eis que vem com as nuvens, e todo olho o verá, até quantos o traspassaram. Aí você põe Caifás, Anás, Pilatos, e todos aqueles que estavam gritando, crucifica, crucifica, vão estar lá. Judas Iscariotes, todo mundo lá. E todas as tribos da terra se lamentarão sobre ele, certamente. Amém. Jesus Cristo volta, todo olho o vê. Agora, há uma palavra. E também Tito, capítulo 2, versículo 11 e 13, antes de entrar no último aspecto, Tito 2, de 11 a 13, usa a expressão epifaneia para descrever o encontro, a presença de Jesus. Ele fala da epifaneia de Jesus na sua primeira vinda e ele fala da epifaneia de Jesus na sua segunda vinda. Quer dizer presença, a presença de Jesus, a manifestação de Jesus, a revelação de Jesus. Óbvio que presença é mais. Parousia, manifestação, epifaneia e revelação, apocalipse. São as palavras gregas que normalmente são traduzidas. E também, em último lugar, a vinda de Jesus será uma vinda gloriosa. Nós encontramos Mateus 24, versículo 30. Aqui nós encontramos que ele vem com as nuvens e todo olho verá. Mas em Mateus 24, 30 está escrito que o Senhor Jesus Cristo vem em toda a sua glória. Mateus 24, 30. Mateus 24, 30. Então aparecerá no céu o sinal do Filho do Homem. Todos os povos da terra se lamentarão e verão o Filho do Homem vindo sobre as nuvens do céu com poder e muita glória. Com poder e muita glória. Esse é um evento único. E ele então trará os mortos a vida novamente, inclusive dos ímpios, para que esses que não vão subir para encontrar com o Senhor Jesus nos ares, verão a igreja de Jesus e o próprio Jesus descendo e se lamentarão sobre o Filho do Homem, como nós estamos vendo aqui em Mateus 24. O mesmo texto parecido se repete, nós já lemos no nosso encontro de hoje, em 1 Tessalonicenses 4, 16. Pois bem, assim nós encerramos o estudo a respeito da segunda vinda de Jesus. Vimos os fatos que precedem a segunda vinda e vimos por que nós entendemos que a segunda vinda de Jesus ela acontece antes, ou melhor, depois da grande tribulação daqueles dias. Com isso não estamos querendo trazer nenhuma preocupação a ninguém, mas alertar para que estejamos preparados para o aparecimento do anticristo, para o aparecimento do falso profeta, para o aparecimento da grande perseguição contra a igreja do Senhor. E nós sabemos que está mais próximo hoje do que jamais esteve na história até hoje. Por quê? Porque conforme o tempo vai passando, mais nós vamos nos aproximando da segunda vinda de Jesus. E por isso nós precisamos estar preparados. Vamos orar? Deus, nós te pedimos que a tua bênção permaneça sobre a vida da tua igreja que está confinada em suas casas. Que a tua proteção esteja sobre cada um. Que tu nos livres, ó Deus, do contágio. Que tu, ó Deus, nos livres da pobreza. Que tu, ó Deus, console e confortes aqueles que estão já enfrentando o luto da perda de seus entes queridos em razão desta enfermidade também. Problemas de desemprego, de alimentação em razão da escassez que já vem surgindo de recursos, sobretudo para aqueles que estão perdendo seus empregos. Que a tua bênção permaneça, continue sobre nós. Nós te oramos em nome de Jesus. Amém. Bem, continue conosco, participe do nosso estudo bíblico aqui. Todas as quartas-feiras nós estamos liberando os nossos vídeos de estudos bíblicos no nosso canal. Aos domingos, às 9 horas, nós também temos um estudo que deve ser feito preferencialmente em conjunto com sua família, para ser uma extensão da nossa escola dominical, e o culto noturno, quando nós fazemos o quê? Fazemos um culto doméstico e aí nós assistimos a mensagem que é preparada para as ovelhas da Igreja Presbiteriana de Paraguaçu Paulista, mas também que é pensada para atingir qualquer lar, em qualquer lugar, de forma indistinta. Que Deus assim nos abençoe, nos console, nos conforte, nos motive a continuar firmes, mesmo nesses tempos difíceis. Deus te abençoe. Amém.